Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal, a pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada e Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos dar continuidade a mais uma leitura do livro A Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta. Histórico inegável. Quando se trata do estudo de eventos históricos que remontam a períodos anteriores à Era Moderna, existem duas opções fundamentais. Ou acreditar no que é razoável acreditar neles, na proporção da evidência confiável que temos, ou rejeitar categoricamente tudo como incerto, ou talvez até conspiração. Aqueles que escolherem este último também pode se interessar
pela teoria da Terra plana. De fato, se alguém acredita em alguma coisa sobre a história, deve pelo menos acreditar que o Novo Testamento diz o que é conhecido por dizer. Se o que diz é verdadeiro, ou seja, se narra os eventos que realmente aconteceram, é uma questão que discutiremos a seguir. Mas nem mesmo um tolo poderia negar que é um documento histórico real e que conhecemos seu conteúdo, pois esses conteúdos são verificados por mais manuscritos, dezenas de milhares, do que qualquer outro documento na história antiga, e além disso foram examinados com mais rigor do que qualquer documento em qualquer época da história, resultando em uma consistência surpreendente. Certamente a maioria desses manuscritos foi feita vários séculos depois de Cristo, mas mesmo os primeiros manuscritos conseguiram facilmente demonstrar a validade e concordância de seu conteúdo. Agora, a que conspiração selvagem, teoria disfarçada de bolsa histórica, pode se fugir? Para que espécie de obstinação disfarçada de dúvida razoável pode se recorrer? Deve-se fugir para o chamado miticismo, que sustenta que Jesus é um mito inventado pelos autores do Novo Testamento. Até o professor Bart Ehrman, um estudioso de renome mundial que é agnóstico e cético, que em suas próprias palavras não é cristão e não tem interesse em promover a causa cristã, e que passou a maior parte da sua carreira profissional atacar as visões cristãs tradicionais, e é amado pelos chamados nones, aqueles que não se identificam com nenhuma religião em particular. No entanto, tem a honestidade de escrever sobre a visão miticista. Nenhuma desta literatura mitológica é escrita por estudiosos nas escrituras ou no cristianismo primitivo que ensinam em escolas dedicadas à mesma. Dos milhares de esses estudiosos qualificados, nenhum deles, que eu saiba, tem alguma dúvida de que Jesus existia. Aqueles que não pensam que Jesus existia são frequentemente militantes em seus pontos de vista e notavelmente hábeis em contrariar evidências de que para o resto do mundo civilizado parece convincente e até irresponsável. Mas a realidade é que tudo o que você pensa sobre Jesus, ele certamente existiu. É impressionante que praticamente todo mundo que passou todos os anos necessários para atingir está convencido de que Jesus de Nazaré era uma figura histórica real. Mas, infelizmente, como fica claro pela avalanche de publicações, às vezes indignadas em todos os sites relevantes da internet, simplesmente não há maneira de convencer os teóricos da conspiração de que a evidência de sua posição é muito pequena para ser convincente e de que a evidência de um tradicional, a visão é completamente persuasiva. Quem escolhe acreditar em algo contrário à evidência de que a esmagadora maioria das pessoas encontrar esmagadoramente convincente, simplesmente não será convencido. Viver em um mundo de fantasias da pseudo-história como retratado nos romances de ficção de Dan Brown é apenas palatável para quem vive. Não me importo com a verdade, mas, novamente, tudo devo, me preocupo com a verdade e remeto quem disser o contrário às
às observações introdutórias deste capítulo. No mesmo trecho citado acima, o professor Hermann escreve que alguns dos miticistas rivalizam com o Código da Vinci em sua paixão pela conspiração e na superficialidade de seu conhecimento histórico, não apenas do Novo Testamento e do cristianismo primitivo, mas das religiões antigas em geral, e ainda mais amplamente do mundo antigo. O Dr. Hermann está certo. Montanhas de evidências irresistivelmente convincentes existem em apoio à existência de Jesus como uma pessoa real, que literalmente andou fisicamente na Terra há 2000 anos atrás. E há precisamente zero evidência de que ele não existia, apenas fantasia e conjecturas. Lembre-se de que o Dr. Hermann é um dos críticos mais populares de hoje do cristianismo tradicional. Ele, de todas as pessoas, tem tudo a ganhar com a conspiração. Jesus é um mito, pois isso justificaria suas próprias visões erradas e heréticas que pertencem ao cristianismo. Porque se preocupar com a ortodoxia, se o cristianismo é apenas baseado em um mito, infelizmente é aí que a sabedoria do professor Hermann termina, pois ele não tem a autenticidade ou a coragem de perceber que esse Jesus, a quem ele provou que realmente existia, exige de nós tudo o que não pode ser tratado com segurança como meros assuntos acadêmicos da história, a uma distância agradável e confortável, porque Jesus afirmou ser Deus. Divindade clara. Não precisamos denegrir outras religiões ou seus fundadores para ver, porque nenhuma delas é suficiente. Podemos simplesmente dar uma olhada honesta nas reivindicações indiscutíveis de cada uma. Alguns minutos de pesquisa cuidadora sobre a questão permitirão que qualquer um veja facilmente que Jesus é o único que até afirma ser literalmente o próprio Deus. Muhammad apenas alegou ser um profeta. O Buda apenas afirmou ser um despertado. Confúcio alegou ser um mero professor. Abraão e Moisés alegaram ser apenas homens com quem o Senhor falou, sem nada definitivo sobre nenhum de seus próprios lugares na história do judaísmo. E o hinduísmo nem sequer tem um fundador claro, pois é uma destilação da cultura indiana antiga em um conjunto frouxo de crenças, adoração e modo de vida. Encontre o caminho para qualquer uma dessas religiões: Islã, Budismo, Confucionismo, Judaísmo, Hinduísmo ou qualquer outra religião não cristã. E cada um deles terá muito a dizer para você sobre Deus, mas nenhum deles propõe mostrar a você o próprio Deus. Apenas uma religião faz isso, o cristianismo. As palavras diretamente de Jesus abaixo estão em negrito. Lucas 22:70. E todos disseram: Você é o Filho de Deus? E ele lhes disse: Sim, eu sou. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. João 14:9. Quem me viu, viu o Pai.
João 10, 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pedras novamente para apedrejá-lo, dizendo: Nós apedrejamos você por nenhuma boa obra, a não ser por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. Mateus 3,17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Colossenses 2,9. Porque em Cristo toda a plenitude da deidade vive em forma corporal. Dezenas serão, se não centenas, mais versículos das Escrituras poderiam ser facilmente apelados para demonstrar, sem sombra de dúvida, que Jesus reivindicou a divindade. Apenas um pequeno número é apresentado aqui, mas mesmo esta amostra mostra que as reivindicações de Cristo à divindade não podem ser compartimentadas em uma área da Escritura. Para alguns, tentam argumentar que tais afirmações só existem no Evangelho de João. E ainda assim, nós o vemos claramente nos Evangelhos sinópticos e nas cartas paulinas. Os poucos que tentam negar as reivindicações de Cristo à divindade, por exemplo, unitaristas, Testemunha de Jeová, Mormons, invariavelmente, para traduções sistematicamente distorcidas das Escrituras, mas mesmo estes quase cristãos que confiam em traduções bíblicas comprovadamente desonestas para apoiar suas afirmações, devem fazer uma pausa para ponderar. Até as Escrituras que li reconhecem que os fariseus mataram Jesus. Mas por quê? Por que eles iriam tão longe e ter sucesso? Por que eles matariam Jesus? Uma e apenas uma resposta soa claramente: porque ele afirmou ser Deus. Jesus nada mais era até acusado de dizer ou fazer, poderia ter merecido a morte segundo a lei judaica. Curar no sábado, criticar os fariseus, limpar o templo com o chicote, comer com as mãos não lavadas e etc. eram coisas pelas quais os fariseus o odiavam. Mas mesmo eles sabiam que nada disso era remotamente próximo a um motivo para que busque a sua morte. Antes, durante o julgamento perante o Sinédrio, em meio a todo tipo de caos e acusações contraditórias lançadas contra Jesus, foi somente quando ele finalmente respondeu abertamente à pergunta de quem ele era com as palavras: Eu sou, que tudo mudou. Pois assim, fazendo todos os presentes, sabiam que ele se apropriou do soberano, do Senhor, Eu sou, afirmando o seu próprio essência como a própria existência, assim como o Pai se revelou a Moisés no deserto. E naquele momento, a farsa de um julgamento mudou imediatamente de um evento que teria sido apenas uma trama nefasta dos fariseus para uma missão estabelecida por eles para garantir que Jesus fosse morto. Mas a próxima coisa que devemos fazer é considerar o que tal reivindicação à divindade implica. Simplesmente não há possibilidade de morno aqui. Não é preciso um psicólogo para perceber que alguém que afirma estar Deus também é Deus
ou é um louco. Quem faz tal afirmação certamente não é um mero professor sábio, um mero filósofo, um mero guia espiritual, um mero pregador judeu da Galileia. É verdade que Jesus não está sozinho em suas reivindicações à divindade. Alguns hoje fazem a mesma afirmação e outros no passado fizeram o mesmo. Há muitos programas de televisão e documentários feitos sobre eles que são sempre divertidos de assistir, rindo e conhecendo que Jesus é o único que já fez essa afirmação e que, ao mesmo tempo, não é obviamente louco. Aqueles que dariam a Jesus o crédito de ser um bom professor, ao rejeitar suas reivindicações à divindade, são confrontados com uma tarefa bastante. Saber que os humanos são todos feitos da mesma coisa e tendem à semelhança, uma expectativa perfeitamente razoável, seria encontrar pessoas semelhantes frequentemente ao longo da história. Ou no mito, ou no muito, no mínimo, esperamos encontrar pelo menos alguns. Pelo menos um em cada geração de cada cultura ou nação. Ou seja, outros professores de moral que dispersaram sabedoria impecável ao longo de uma vida impecável e tiveram a coragem de morrer por ela, nunca se retratando sobre nenhuma pressão, mas também o tempo todo reivindicando o status divino com a única verdade. Tal investigação não encontrará senão Jesus Cristo. Mesmo que alguém insista em fechar os olhos para montanhas de evidências em apoio à ressurreição e milagres de Cristo, ele ainda está confrontado com a questão de por que Jesus é tão incomensuravelmente diferente de qualquer outro que já andou na Terra, mesmo com relação aos fatos que os próprios céticos não conseguem duvidar. Portanto, qualquer pessoa que se esforça para evitar o dever de se tornar cristão, preocupando-se, não posso simplesmente me curvar diante de todo professor que afirmar ser Deus. Eu não teria tempo para fazer mais nada. Está inventando desculpas sem substância, como um avarento rico que nem empresta uma pequena quantia a um parente em extrema necessidade na primeira vez que o familiar pede por medo dessa generosidade consumindo toda a sua riqueza. Em outras palavras, não há declive escorregadio envolvido na adoração de homens que reivindicam a divindade parecem, em todas as contas, confiáveis. Há apenas uma escada, com apenas um passo e apenas uma desculpa verdadeiramente paranoica e lamentável para um homem se recusaria a dar esse passo por medo. Agora, embora o que até agora tenha sido mostrado deve ser suficiente para convencer alguém a se tornar cristão, ainda nem tocamos na razão mais óbvia, pois não estamos lidando puramente com um relato histórico confiável de um homem que meramente era confiável e meramente reivindicado divindade. Em vez disso, estamos lidando com um homem que reivindicou e provou através de milagres, acima de tudo, sua própria ressurreição. Tantas evidências para a confiabilidade da ressurreição e demonstração de sua solidez foram acumuladas que seria muito longo para tentar resumir aqui. Em vez disso, vou encaminhá-lo para as obras do Dr. Peter Griffith. Por exemplo, Evidências para a Ressurreição de Cristo, postadas livremente em seu site, e os trabalhos de Lee Strobel,
bem como a ressurreição do Filho de Deus. Por Nietzsche Wiggt, e Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Por Carl Olson. Além de incentivar esses trabalhos, ou simplesmente exorto você a considerar da maneira mais honesta, completa e lógica possível apenas as verdades que poucos ou nenhum dos acadêmicos qualificados negam. Por enquanto, não há dúvida de que quem olha todos os detalhes honestamente também facilmente concluirá que a ressurreição ocorreu de fato. Poucas pessoas terão tempo suficiente para estudar o assunto de maneira abrangente. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós.